Finalmente irei falar de One Piece nesse canal. Pra quem não sabe, One Piece é com certeza o melhor anime que eu já assisti. É o meu favorito e sempre vai ser. Eu sinto que eu posso assistir 1 milhão de animes que essa opinião nunca vai mudar. Eu realmente amo muito One Piece. E hoje eu quero falar como One Piece é uma obra-prima. Eu quero falar sobre tópicos que tem na obra de One Piece que fazem ele ser uma obra única. Então só bora. Um recadinho bem rápido, mano. Se você tem interesse em produtos nerds como camisetas, moletons, canecas, action figures ou acessórios, clique no link da descrição, vai ter produtos bem baratos e a maioria com frete grátis, beleza? É nóis, valeu. O primeiro tópico que eu queria comentar sobre One Piece é sobre o mundo dele. Pra mim, One Piece de longe tem um mundo mais rico dos animes. E eu acho que nem só dos animes, eu digo também de obras. Ele é um dos melhores em obras, junto com Harry Potter, junto com o Senhor dos Anéis, junto com Marvel, DC, enfim. O universo de One Piece, ele é muito rico. Ele é tão rico ao ponto que a gente poderia fazer 2 ou 3 animes muito longos só sobre coisas que aconteceram fora da visão dos protagonistas em One Piece. Claro que o Oda ele vai focar nos protagonistas, no Chapéu de Palha, e a gente não sabe tudo o que acontece. Mas são tantos eventos paralelos que acontecem no passado e no presente que a gente não viu que daria pra fazer várias histórias sobre isso. A gente não viu o que aconteceu em Good Valley do Roger contra o Shibek, a gente não viu isso. Dá pra fazer só um anime sobre esse incidente, sobre como o Shibek ele chamou os tripulantes, né, o Barba Branca, a Big Mom, o Kaido pro bando dele. A gente não viu a luta do Akainu contra o Kuzan, a gente não viu como essa luta foi. Dá pra fazer só sobre isso? A gente não viu como o Barba Negra fez a cicatriz no Shanks. A gente não viu como o Shanks parou o Kaido de ir pra Marineford. Gente, é muita coisa mesmo que tem no mundo de One Piece. A gente não sabe nada sobre o século perdido, as coisas que aconteceram. O que aconteceu quando o Roger foi encontrar One Piece, por que ele não conseguiu? Qual foi a trajetória do Roger? Quais são os poderes do Shanks? Gente, é muita coisa realmente. Tem muitas ilhas que não foram exploradas ainda no mundo de One Piece também. Então é um universo tão rico e quase nada foi mostrado, né? O One Piece tem isso, que ele não mostra muitas coisas. E isso é incrível, porque deixa um universo muito misterioso, muito denso e muito rico. Então com certeza o universo é incomparável no mundo dos animes. Temos Naruto, que tem um universo muito rico também. Mas assim, pra mim não se compara. Junto com isso, temos os personagens de One Piece. Não só sobre o carisma, mas sobre também os mistérios sobre os personagens. Claro que temos o Chapéu de Palha, que o Luffy, na minha opinião, é o personagem mais carismático que eu já vi em um anime. Ele é muito carismático, você gosta do Luffy. Não tem como você não gostar do Luffy, na minha opinião. Eu acho que eu nunca conheci uma pessoa que falou que não gostava do Luffy. Você gosta do Zoro, do Sanji, da Robin, da Nami, do Chopper, você gosta de todo o Chapéu de Palha. Você sente muita empatia por eles, você quer ver o Luffy se tornar o rei dos piratas. Cara, sinceramente, se um dos Chapéus de Palha morresse, eu acho que eu morreria junto, mano. De tanto que eu me apeguei a eles. Junto com eles, tem diversos personagens muito bem construídos. Temos a Big Mom, que ela é um dos vilões, nem é um dos vilões tão importantes assim. Digo, como o Yonkous, temos o Kaido, que foi mais importante. Mas ela é muito bem construída. Temos o Kaido, temos o Shanks, que a gente não sabe quase nada sobre o Shanks, sobre os poderes dele. Temos sobre o Shibek, temos sobre o Gold Roger, que nem sabemos qual o poder do Gold Roger. Ele realmente só usava Haki, como foi mostrado nos flashbacks. Tem muitas coisas sobre os personagens de One Piece. Temos sobre Joy Boy, temos sobre Nika. Enfim, gente, tem tantos mistérios de One Piece sobre o universo, sobre os personagens, que a gente fica cada vez mais ansioso por qualquer coisa que o Oda mostre pra gente. O One Piece é incrível, são personagens únicos. Outra coisa também que eu queria falar é sobre o sistema de poder e como o poder não mudou muito desde o início da obra. Temos diversos animes em que o nível de poder vai subindo gradualmente, e isso é normal, né? Porque o personagem tem que enfrentar personagens mais fortes para ele evoluir. Só que temos casos bizarros como em Dragon Ball, que o Goku simplesmente só lutava no torneiozinho ali e depois ele dava socos que tremiam o universo. Ou em Naruto, que só tivemos lutas táticas inteligentes que do nada virou luta de Megazord. E temos One Piece, que na minha opinião não mudou muito o nível de poder. E o sistema de poder de One Piece, ele é muito bem feito. O estabelecimento de poder em One Piece é a fruta, né, que são as Akumas no Mi, que tem seus 3 tipos. E temos o Haki. E isso não muda muito desde o início da obra até o final.
Claro, vai ter gente que vai falar, pô, mas o Kaido tem um nível de poder absurdo que a gente não imaginava no começo. Isso é verdade, mas desde o começo da obra tem coisas mostradas que mostram que o nível de poder dos piratas mais fortes é absurdo. O Mihawk, por exemplo, ele aparece no comecinho do anime e ele humilha o Zoro com uma faquinha. Então dá pra gente ver que, pô, só um Chichibukai tem um nível de poder absurdo. Então imagina os Yonkous. Quando aparece o primeiro usuário de Logia, por exemplo, que se eu não me engano é o Ace destrói um navio inteiro. E o bando do Luffy fica maluco e fala, pô, esse cara é muito forte. Então desde sempre é mostrado pra gente que o nível de poder no novo mundo do pessoal que é realmente One Piece é muito alto. E isso não mudou desde o começo da obra. É muito bem estabelecido esse nível de poder. Claro que tivemos casos à parte, como por exemplo a transformação do Gear 5 do Luffy, em que ele simplesmente pode transformar tudo em borracha e ele pode fazer o que ele quiser. Mas claramente também é uma atitude mais criativa do Oda, né? Ele quer ter mais liberdade com seu personagem. Ele era muito limitado com alguns poderes de borracha do Luffy, e ele fez isso para ter mais liberdade para desenhar ele. E eu não vou entrar no mérito se isso foi sempre planejado, ter o Nika ou não, mas de fato é um nível de poder muito acima, né, o Luffy Nika. Mas também temos os Goroseis ainda, que sempre foram mostrados na obra, sempre foram muito misteriosos. Não vimos o Shanks lutar ainda, então tem coisas ainda que vai mostrar. Então o nível de poder, galera, você vê que não mudou muito. Não ficou tão absurdo. Ele subiu, mas não ficou nada, uau, nossa, One Piece se perdeu. Não, pô, o Piece não se perdeu. E o sistema funciona, as Akumas no Mis com o Haki funciona. Um anula o outro, é perfeito. Não chega perto, na minha opinião, do sistema de poder do universo de Hunter x Hunter, por exemplo. Eu acho que Hunter x Hunter é perfeito e é muito coeso como as coisas lá funcionam, tá? Togashi simplesmente é um gênio nisso. Mas o de One Piece também funciona muito bem. E por último, claro, não pode faltar a história. Não só a história, mas as coisas que as histórias nos apresentam, né? As metáforas que tem no meio da história. O One Piece fala muito sobre preconceito, fala sobre escravidão, fala sobre o ódio, sobre as guerras. O One Piece tem muitos paralelos. E a história de One Piece é muito sobre liberdade. O One Piece passa um ensinamento muito foda. Temos um governo mundial que diz proteger a população, mas ao mesmo tempo engana a população. Se descobrirem algum podre do governo mundial, ele manda matar. O Inu-sama destruiu uma ilha inteira. A ilha da Robin também foi totalmente queimada por causa dos poneglyphs, né? Que o pessoal lá conseguia ler os poneglyphs. Então, fala muito sobre isso, sobre a corrupção também. Os piratas, que seriam o lado do bem, quando a gente vê pelo lado do Luffy, não são tão do bem, porque o Luffy é um dos piratas bons, mas tem muitos piratas ruins, como Barba Negra, por exemplo. Então, o Piece é muito complexo. Fala sobre a escravidão dos homens peixes, por exemplo, o preconceito que tem. Fala sobre os nobres celestiais que se acham os deuses, ao ponto de nem respirar o mesmo ar das outras pessoas, e que eles podem simplesmente apontar o dedo para uma pessoa e falar que aquela pessoa vai ser escravo dela, e ela realmente vai ser, porque eles comandam tudo. Tem muitos paralelos fodas em One Piece. One Piece fala sobre coisas da vida reais, sabe? Ele fala realmente sobre os problemas que temos aqui e aborda na obra. A história de One Piece é muito boa. É muito sobre liberdade. A gente vê o Luffy tomando conta dos países que estão sendo governados por ditadores. Nós vemos o Luffy dando liberdade para esses países, ele tirando o Crocodile do poder, ele tirando o do Flamengo do poder, ele acabando com a ditadura do Kaido. Então vemos muito isso. Vemos também ele invadindo o Holy Cake, quase matando também a Big Mom. Então o Luffy traz liberdade, mano. Isso é muito foda. Eu realmente amo muito One Piece, sério. One Piece é incrível, incrível. Óbvio que One Piece é muito mais rico do que isso, tem muito mais tópicos. Mas eu só queria fazer um resumo do porquê One Piece é tão bom. Como a gente se identifica com tudo nesse universo. Com o seu mundo, com seus personagens, com seu nível de poder, com suas histórias, com seus paralelos. Tudo em One Piece é muito cativante. One Piece já tá no capítulo 1100 e pouco no mangá, e eu não me cansei até hoje de ler isso. Cada hora que lança um mangá novo, eu fico cada vez mais maluco. A cada capítulo que passa, eu me empolgo mais. Mas é isso. E você, cara? Você gosta de One Piece? Você nunca viu One Piece? Você prefere outro anime? Comenta aí pra gente dar uma discutida aí nos comentários, beleza? Dá like no vídeo, se inscreve. É nóis, tamo junto. Valeu.